Olá, estamos ao vivo! Que saudades eu tava de vocês, gente! Sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando aqui nossa live do canal Sonhando com Deus. E eu tô muito feliz. Oi, Márcia! Tô muito feliz porque nós vamos começar uma nova fase do curso Sonhando com Deus. Tem começado uma nova fase na minha vida e vocês vão estar compartilhando e acompanhando tudo por aqui junto comigo. Então sejam bem-vindos. Eu vou esperar o pessoal começar a entrar e já vou começar a explicar um pouco sobre esse tema que envolve sonhos e que é tão interessante. Por que esse tema, ele muda totalmente o nosso olhar quando a gente começa a entender melhor o funcionamento das nossas emoções, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos através de uma simples análise dos nossos sonhos. Então, gente, olha só, eu vou baixar o som aqui e vamos começar a nossa live. Aliás, eu quero até comentar com vocês que, assim, esse tema que Deus me trouxe sobre traumas, memórias, lembranças e lembranças que trazem arrependimento, foi algo que eu creio que o Senhor trouxe através de experiências próprias minhas. Então eu falo muito de coisas que acontecem comigo e que eu busco em Deus e que Ele vem e Ele traz e Ele começa a me ensinar. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Aqui no Canadá ainda estamos de dia, mas temos bastante tempo aqui para a gente conversar sobre isso. E vai ser muito interessante. Por quê? Porque eu não sou uma psicóloga e a gente não vai, nem uma neurocientista, então nós vamos falar dos aspectos espirituais. Nós vamos falar do aspecto divino dos sonhos, né? Porque Deus, como Ele nos criou, Ele criou também os sonhos e tem um porquê disso tudo. E é por isso que quando você vai pegar a tua palavra, quando você começa a ler a Bíblia, você se depara com uma maneira e um olhar sobre sonhos que é diferente de como nós olhamos os nossos sonhos. E eu sempre digo, valorize os seus sonhos. Os sonhos, eles são muito importantes e é uma forma que Deus usa grandemente. E hoje você vai entender mais ainda o porquê que é importante você valorizar os teus sonhos. Então vamos lá. Eu vou começar... já falei aqui um pouco, né, que esse tema ele veio através de uma experiência própria e normalmente é desse jeito que vai surgindo comigo, as coisas que vão acontecendo, eu vou ali tratando com Deus, Deus vai trazendo e é nessa busca de entender e de conhecer que Deus acaba me trazendo algo que a fonte é dele, né? Ele começa a me trazer melhor o que é. E o que eu quero dizer isso para quem tá aqui ouvindo hoje? Situações que trazem arrependimento. E esse arrependimento que eu vou falar aqui hoje, não é aquele arrependimento que a gente está acostumado a falar na igreja, que é o arrependimento de pecados, né? Não que isso não seja tão importante quanto, mas o arrependimento que eu quero trazer aqui para você hoje são situações que trazem o arrependimento. São situações na sua vida que você viveu e que elas retornam de alguma forma. Por quê? Porque você sentiu um arrependimento, você se arrepende de algumas coisas que aconteceram na sua vida e isso vai começar a refletir. Às vezes você pode pensar assim, não, isso aqui eu guardo aqui dentro da minha caixinha, tá aqui dentro, me arrependi, isso me faz mal, isso me corrói, mas ninguém precisa saber disso. E às vezes você até acha que você não vive esse arrependimento, mas de repente você começa a sonhar e sonhar e sonhar e você se pergunta por que isso aparece tanto nos meus sonhos, né? É porque justamente isso ainda está ali ocupando um espaço. Você ainda não foi, não posso dizer assim que você não foi curado totalmente, mas isso ainda está ali ocupando um espaço e é sobre isso que eu quero falar com você, porque nós precisamos que esse espaço na nossa mente, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, que isso seja liberado,
para o agir de Deus, para que Deus comece a usar esse espaço, esse local onde fluem os sonhos. Então vamos lá, gente. Olha só, eu vou acompanhando aqui pelas coisas que eu já tinha preparado para vocês, e é bom que hoje a gente vai poder aqui desenvolver aqui nesse tema, tá? Então assim, olha só, então essas situações de arrependimento que eu tô falando aqui para vocês são situações onde trazem esse sentimento de estar arrependido, arrependida por escolhas, por situações que viveu e que te trazem culpa e tristeza. E eu fiz uma lista aqui de alguns pontos aqui, algumas situações que podem trazer esse arrependimento. Então vamos lá, por exemplo, uma das coisas que mais aparece, eu não deveria ter me relacionado com alguém. Então os relacionamentos eles representam algo que sempre vai ficar ali naquela caixinha do arrependimento. Eu não deveria ter me relacionado no passado com aquela pessoa. Eu não deveria ter aberto a minha vida para aquela pessoa. Eu não deveria ter feito algo que eu fiz no meu passado. Porque normalmente no período de juventude, de maturidade, a gente faz coisas e a gente se arrepende depois de ter feito, de ter falado alguma coisa. Arrependimento de ter escolhido estar em algum lugar. Então eu quero que vocês comecem a pensar se por um acaso vocês conseguem identificar. Então comece a perguntar já para o Espírito Santo. Será que quais são as situações que se eu parar e alguém perguntasse aqui para mim agora, sobre o que você se arrepende? Isso parece até entrevista de emprego, mas sobre o que você se arrepende? Se você puder listar isso e anotar, melhor ainda. Então vamos lá, mais uma situação. Situações intencionais, que são essas que eu te falei, você tem a oportunidade de se relacionar com alguém, você se relaciona. Você tem a oportunidade de abrir sua vida para alguém e você abre. Você tem a oportunidade de fazer algo, de escolher um emprego, de escolher uma viagem, escolher algo para você fazer e você escolhe fazer isso e você se arrepende. Mas existem também situações que elas não são intencionais e que não teria como você descobrir e não teria como você descobrir depois que você iria se arrepender e não teria como você adivinhar que ia ocasionar algo depois, tá? Então, quais são essas situações? Por exemplo, você foi num lugar e aconteceu algo e aquilo não foi algo bom, foi uma situação inesperada. Acidentes, né? Eu vejo muitas questões assim de acidentes causarem esse trauma depois, porque a pessoa começa a se perguntar por que eu estava naquele lugar naquela hora, né? Não era o lugar certo na hora certa, era o lugar errado na hora errada. Mas você não teria como prever. Às vezes as pessoas até começam a questionar a Deus, por que eu estava naquele lugar, por que isso aconteceu e eu não pude mudar algo. E isso também vai ficar lá dentro de uma caixinha onde ficam essas memórias, essas situações traumáticas e essas lembranças que trazem esse arrependimento, ok? Então, são coisas que você não poderia escolher. Então, outra coisa, por exemplo, algumas mulheres podem se perguntar assim, puxa, mas e se eu tivesse estudado para outra coisa e tivesse feito um curso diferente? Hoje eu poderia ser uma médica, hoje eu poderia estar fazendo uma coisa diferente. Então, de repente, vem aquele arrependimento. Por que eu não escolhi, né, no meu profissional algo diferente lá atrás? E se isso foi forte para você, se isso trouxe uma carga no hoje, isso pode te trazer, pode causar algo para você, né? Além dessa questão de por que eu me relacionei com tal pessoa, por que eu não vi aquilo acontecer, né? Então, por que eu não estudei e não fiz escolhas, por exemplo, profissionais diferentes? Eu quero dar um exemplo meu, como eu disse para vocês, eu vou muito em cima daquilo que Deus está tratando na minha vida. Por exemplo, quando eu era bem mais nova,
eu tive a oportunidade de entrar numa empresa, que era uma empresa muito boa, uma multinacional, uma das melhores empresas do Brasil na época, e foi uma bênção, né, eu poder entrar, mas eu era extremamente imatura. Eu já conhecia a Deus, eu já estava caminhando com algumas pessoas, mas ao mesmo tempo bem perdida, com algumas situações que precisavam muito ser tratadas, né? E o que aconteceu? Aconteceu que eu me perdi no meio desse tempo em que eu estava nesse super emprego maravilhoso e eu acabei saindo dessa empresa. Só que eu comecei a descobrir, primeiro que a saída foi traumática para mim. Então, quando eu saí, eu tinha muitos sonhos com o lugar que eu trabalhava e isso é natural, né? Por quê? Porque a tua mente ainda está ligada àquele passado recente, né? Mas o que começou a acontecer? Eu comecei a perceber também que passaram-se muitos anos e de repente o que acontecia? Eu já estava super bem resolvida profissionalmente em outros lugares, mas daí de repente eu me via de novo sonhando que eu estava naquele mesmo lugar. E eu comecei a me perguntar, Deus, por que não houve essa ruptura também no sonho? Por que isso não está resolvido? E um belo dia, eu também me deparei percebendo ali, talvez nas redes sociais, que como estavam aquelas mesmas pessoas que entraram naquela mesma época comigo nessa empresa e como que estavam a vida delas. Não a vida pessoal, mas a vida profissional. E muitos deles eram já diretores, já eram gerentes, já tinham um cargo assim elevado e de repente veio aquela iscazinha do mal dizendo assim, viu só, olha o que você fez. Olha, como será que poderia ser a sua vida hoje se você não tivesse tomado aquela escolha, se você tivesse continuado, se você conseguisse estar naquele lugar e você fosse maduro o suficiente? Então, e o que se eu começasse a entrar nesse sentimento de arrependimento e eu realmente capturasse ali, pegasse essa isca, com certeza eu ia começar a comparar minha vida o tempo inteiro, eu ia começar a ficar triste pelaquilo que passou, mas pior do que isso, eu ia começar a ficar triste pelo hoje. Então veja, essas situações de arrependimento, normalmente o que o inimigo lança? Ele lança uma dúvida para dizer para você, olha só, você errou, mas a tua vida poderia estar melhor, porque o inimigo ele faz isso, né? Ele quer que você fique triste pelo hoje, ele quer abafar a alegria e o teu olhar, a tua visão sobre o hoje, para que você fique olhando para trás, imaginando como poderia ser se você tivesse tomado essa escolha diferente. A gente já vai chegar, gente, no ponto principal. Então, olha só, a gente entende que o inimigo faz isso com a gente, né? Ele quer que você carregue uma culpa. Por exemplo, as pessoas que passam por essas situações traumáticas, por exemplo, de um acidente, ela vai se culpar por ter talvez se distraído no trânsito, se foi a culpa dela, se ela que causou, ou então ela vai se culpar de ter ido àquele passeio que causou esse acidente, aquela viagem que causou o acidente. E normalmente existe um gatilho que vai ser ativado nessas situações em que a pessoa vai começar a se sentir assim, tipo, eu preciso estar no controle para que isso não aconteça de novo. Na verdade, o cérebro começa a entrar naquele modo proteção para que não aconteça de novo. E normalmente os sonhos vão vir nessa mesma linha. Também trazendo essa questão do trauma, por quê? Porque é como se ali você ainda se culpasse, ali você ainda não conseguiu lidar ainda com essa situação, ainda se arrepende, como se a culpa fosse toda sua. Então, outra coisa muito importante aqui que eu quero falar, a questão dos abusos. Então, normalmente, as crianças que sofrem os abusos, os adolescentes, estão ali naquela fase de formação e acontecem os abusos. O abuso pode ser emocional, sexual, pode ser um abuso, uma violência, né? Algo que realmente é inesperado. Essa pessoa vai carregar aquilo ali
lá no subconsciente, muitas vezes, não, às vezes ela tem uma lembrança clara sobre isso, às vezes o próprio cérebro ele vai bloquear essa lembrança e vai deixar ali escondidinho numa caixinha. Por isso que tanto em libertação quanto até no tratamento de consultório psicológico, às vezes não se entra em algumas situações traumáticas porque a pessoa não está nem preparada para reviver aquela situação. E aí que a gente vai conversar sobre os sonhos para vocês entenderem um pouco mais, porque o sonho, quando ele traz essas situações traumáticas, é como se você estivesse revivendo aquele sonho, tudo de novo. Então, isso que é importante, gente, a gente entender. Por que estou vivendo novamente aquela mesma situação em que eu acordo e falo, puxa vida de novo, aquela situação de vergonha. Né? Às vezes crianças também sofrem situações de vergonha, de uma exposição que não era necessária. E isso fica ali marcado, né? Se normalmente você sonha com isso, é porque está marcado, de certa forma. Não foi algo assim que foi tranquilo, que foi ok. Então aquilo ali marcou. Então por isso que isso realmente volta e a gente vai conversar aqui e eu vou falar um pouco para vocês por que volta, né? Por que o nosso cérebro acaba usando os sonhos para fazer você reviver de novo tudo aquilo. E como Deus está disposto e usa esse canal para que nós possamos ser livres e não carregar mais, para que a gente possa processar através dos sonhos essas memórias, essa culpa, essas lembranças e não mais carregar isso junto com a gente e o nosso canal de sonhos estar livre para aquilo que é um outro nível de sonhos, que são os sonhos de direção de Deus, os sonhos de revelações, que eu tenho certeza que são esses os sonhos que todos nós buscamos para as nossas vidas, né? Então, olha só, eu comentei aqui com vocês, né, essa questão da vida profissional, que quando eu vi, de repente, eu tava assim já, uau, mas e se eu tivesse feito isso? E automaticamente comecei a olhar e pensar, nossa, mas a minha vida profissional é tão diferente, e se fosse? Então, não caia nessa armadilha, com certeza é o inimigo, porque Deus... Aí que tá aqui algo bem importante. Jesus, ele quando entra na linha da nossa vida, da nossa história, não importa qual situação nós estamos, ele está olhando para o nosso futuro, para o nosso hoje e a partir do hoje para o futuro, e não para o nosso passado. Sabe por quê? Porque ele é aquele que é capaz de pegar uma situação do passado, de trazer uma situação de passado, fazer ela cooperar para o nosso bem hoje. É só Deus que pode fazer isso. Por quê? Porque ele é atemporal, porque ele pode visitar a tua história e ele pode ressignificar. Você pode visitar a tua história do teu passado junto com Jesus e perguntar para ele o que a gente pode mudar juntos lá atrás. E é ele quem faz o milagre. Ele muda aquilo que você pensa que já foi a oportunidade que passou, e ele faz tudo isso cooperar pelo teu bem hoje. Então isso é muito poderoso. Então assim, olha, então eu coloquei aqui também mais um exemplo, por exemplo, mulheres que se relacionaram muito cedo, né, deixaram de viver talvez uma vida que elas queriam muito viver, sonhavam viver e acabaram engravidando ou tiveram filhos e de repente ela começa a olhar para trás e perceber e falar assim, Deus, eu fiz tudo muito cedo, eu mudei minha vida muito cedo e agora não volta mais atrás. Então, como olhar para esse passado e não deixar esse arrependimento tomar conta de você? Então, eu já falei ali algumas das dicas. Primeiro, você entender, né, que você não precisa ter o controle agora de tudo para que isso não aconteça mais. Que Deus, ele te dá o Espírito Santo hoje, para que as coisas aconteçam diferentes e que Jesus pode até visitar a tua linha do tempo, o teu passado e mudar o hoje. Isso é ele que faz, isso é um milagre que ele faz, mas que você pode ser livre dessa culpa, do arrependimento e dos traumas, principalmente, que você viveu no teu passado. Você pode ser livre disso, né? Dessa revisitação
né, do passado. Então, até eu coloquei aqui também, ó, e se eu não tivesse me desviado? E se eu aceitasse casar com o João, que hoje é tal pessoa, né? Então, quando a gente começa a pensar e olhar para o passado, o inimigo pode sugestionar algumas coisas e você vai saber que isso é do inimigo porque vai te trazer uma certa dor, vai te trazer um sentimento ruim. Então, é isso que eu disse para você. Se perdoe, abra essa oportunidade para o Senhor tratar, e Ele vai tratar, e eu agora vou dizer para vocês como isso vai funcionar através dos sonhos. Então, vamos lá. Então, Jesus muda tudo, mas como ter uma mente livre dessas lembranças e livre dos traumas que ocupam esse espaço? Como ter uma mente limpa para os sonhos de Deus? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o seguinte, que para a gente abrir esse caminho e abrir o espaço, nós vamos liberar o Espírito Santo para que ele possa limpar a nossa mente, para que ele possa entrar e fazer com que nós possamos processar isso tudo através dos sonhos, tá? Então, claro, você pode ter um momento de oração em casa e o Senhor vai começar a tratar isso com você. Mas através dos sonhos, é uma forma que nós já fomos criados para esse processamento. Então, gente, eu trouxe aqui também algumas coisas bem científicas aqui para nós, né? Dei aqui os exemplos do arrependimento. Mas eu quero trazer algo assim que é bem científico, que está super em alta, que tem se falado muito sobre sonhos, só que se fala, obviamente, sem o aspecto espiritual. E eu quero trazer aqui para vocês e vocês vão entender, puxa vida, eu já fui criada e preparada para esse processamento. Deus já pensou em tudo e já fez tudo pronto. E vocês talvez não estejam aproveitando essa oportunidade, né? Como eu também muitas vezes não aproveitava isso. Então, olha só, existe eu vi algumas pesquisas de uma super estudiosa e ela falou muito sobre o porquê dos pesadelos, né? Porque sonhos com situações traumáticas e normalmente situações de estresse crônico, por exemplo, a pandemia trouxe isso, situações de pessoas que passaram por situações de guerra, situações muito difíceis na vida, talvez momentos de passar muitas dificuldades, problemas familiares, né? Famílias disfuncionais que têm muitas brigas dentro de casa, problemas muito graves na família. O que acontece? Normalmente existe uma demanda maior de sonhos e pesadelos, uma ocorrência, não é uma demanda, é uma ocorrência maior de sonhos e pesadelos. Porém, o que é fato aqui? Nessas pesquisas, que os sonhos, eles ajudam a processar os traumas. Por quê? Porque os sonhos, como eu sempre falo, eles são a organização das memórias. Quando nós entramos naquela fase que é o REM, que é o Rapid Eye Movement, que não é a banda, a R.E.M., mas que é o sono REM, que é a fase de processo, que é essa fase de sono profundo, é onde acontecem o processamento das nossas memórias. Nessa fase, os estudiosos e os neurocientistas, eles conseguem entender, através dos estudos e do funcionamento do nosso cérebro, que nós processamos essas memórias que são traumáticas, nós processamos essas memórias que, de certa forma, durante o dia, nós não estamos trabalhando. Então, assim, tem um ditado que diz: durma para esquecer e durma para lembrar. Então, assim, por exemplo, você passa por uma situação super constrangedora ou, por exemplo, levou uma bronca do chefe na frente de toda a tua equipe de trabalho e aquilo te causou algo tão ruim que, de repente, na hora que você vai dormir, o que acontece? Você vai sonhar com aquilo de novo. É como se você estivesse revivendo aquela situação tão chata acontece de novo. Ou, por exemplo, uma pessoa foi traída e descobriu a traição. Quando ela percebe, está sonhando e se vê de novo naquela mesma
mesma situação. Então, o que que acontece? Você vai reviver aquilo de novo. Então, o sonho, ele vai processar. Mas e qual é a parte boa de tudo isso, gente? Até a Nayara tá falando ali, que a psicóloga já falou algumas vezes sobre isso, sobre esse sono reparador. Mas o sonho, ele é muito além disso. Por quê? Porque nesse reviver do sonho, no sonho dessa situação, você vai estar ali tratando num nível muito mais profundo, num nível que não é no nível consciente. Então você vai estar tratando isso muito profundamente, e que nós que temos Jesus e temos o Espírito Santo, nós sabemos que nós estamos tratando isso num nível espiritual. Então, assim, o tempo de sonho, de sono, é um tempo onde o teu espírito está acordado. Então, é o tempo onde Deus fala espírito para espírito e não mente carnal, espírito de Deus. Então, é ali que acontecem os grandes mistérios. É por isso que a linguagem é uma linguagem diferente. É por isso que ali acontecem coisas quando você está sonhando que você muitas vezes não compreende. Porque não é uma linguagem comum, é uma linguagem espiritual. E nessa hora, Deus usa essa ferramenta, esse canal que são os sonhos, para estar trazendo cura para você. E o que que acontece, voltando aqui para a pesquisa dos cientistas e neurocientistas, o que que eles percebem? Que quando uma pessoa revive essas situações difíceis e traumáticas no sonho, quando acontecer algo novamente, ela já vai estar totalmente preparada. É como se ela tivesse muito mais munida de sentimento, de uma emoção e de um preparo emocional para lidar com isso de novo. Então, você não vai se deparar e vai ser pego de surpresa, você não vai mais funcionar automaticamente. Então, o sonho que você acha que pode ter sido um pesadelo, ele é algo tão importante que quando você vai viver de novo aquela mesma situação, você não é mais o mesmo, você não vai mais reagir da mesma forma, porque é como se você já tivesse vivido e experimentado aquilo através do sonho, tá? Então, assim, e o que até queria dizer também para vocês aqui, que é o hipocampo, que é a região do cérebro que fica extremamente ativa nessa fase de sono, e são também as amígdalas que fazem esse processamento das emoções. Olha que interessante, né? Então, assim, é como se eles falassem o seguinte, que sonhos vívidos, eles têm duas funções. Uma que é esse armazenamento, né? E eles trabalham essa situação emocional tua, enquanto você está dormindo através do sonho, que você talvez não está trabalhando acordada. E que mais? Ele treina você para viver acordado essas emoções. Então, gente, olha que poderoso essa máquina que Deus fez, e os sonhos como processadores de memórias, de situações que você viveu e que agora você pode vê-las acordado com um outro olhar. Por quê? Porque lá dentro já existe algo diferente. Então, ou seja, as áreas do cérebro trabalham mais durante a noite, essas áreas, tá? E processando esses eventos emocionais. Então, sonhos que na situação mais importante, né, você trava e não resolve. Existem várias pessoas que me falam: Dani, que interessante, eu tenho, por exemplo, um grande medo na minha vida, e esse medo foi ocasionado por um trauma, mas toda vez que eu sonho com aquilo, na hora que eu vou resolver, eu travo e acordo na hora, não consigo resolver isso. E é aqui que eu quero dizer para você, por que é sonhando com Deus? Porque você vai começar, isso aqui, gente, olha que engraçado, a medicina, a ciência já entende que se você escrever o seu sonho, você já vai começar a trazer isso para uma outra esfera, né? Para uma esfera acordado, num outro nível de consciência, e você vai processar aquilo que você teve como um pesadelo,
né, sobre algo traumático, que é o que a gente está falando aqui, uma memória, algo que te traz um desconforto, um arrependimento, algo ruim, uma culpa, por exemplo, e você vai trazer isso para o papel e você vai começar a fazer esse exercício com o Espírito Santo. Os cientistas, eles não colocam Deus no meio e eles simplesmente dizem para você assim, que é uma terapia, onde você vai escrever e você vai intencionalmente colocar um final diferente. Então, você vai pegar aquele sonho e você vai dizer assim, ó, no final. Eu sonhei com o tio fulano e o tio fulano, que era aquele tio que fez aquilo comigo quando eu era pequena, eu acabo sonhando com ele de novo e quando ele abre aquela porta, que eu lembro aquela porta daquela casa antiga que eu morava, eu me escondo embaixo do cobertor e acordo, porque eu sei que ele tá chegando perto. Essa é uma situação clássica de abuso. Mas no sonho, as pessoas, às vezes, elas conseguem trabalhar isso no sonho. E ela vai resolver essa situação. Ela vai mandar ele embora. Ela vai gritar por ajuda. Ela vai conseguir sair daquela cena. Algo acontece naquela situação e a pessoa consegue fazer algo diferente daquilo que aconteceu. Então, assim, os cientistas, essa terapia, o que eles fazem? Eles querem que a pessoa conscientemente, não no sonho, acordado, escreva e coloque ali um final. Então a pessoa que sofreu aquele trauma vai dizer, então eu consegui sair dali, então eu enfrentei o abusador e falei e ele saiu e eu consegui pedir ajuda e eu consegui ser salva daquilo por algum motivo. Então, assim, intencionalmente eles pedem que a pessoa faça isso. E o que acontece? Isso no caso de pessoas que não conseguem dar aquele desfecho no sonho. Ela vai fazer isso durante o dia acordado, é como se ela tivesse essa oportunidade de trabalhar ali aquela situação acordado e consciente. Então, o que vai acontecer? Se chama reelaboração de sonhos. Só que nós vamos fazer diferente. A gente vai pegar aquilo ali, você vai escrever o teu sonho, tá? E você vai falar, Espírito Santo, Jesus, fecha seus olhos e começa a trazer para dentro de você e deixa o Espírito Santo usar o teu pensamento, a tua mente, para mostrar para você qual é a verdade dele a respeito dessa situação traumática. Então, nós vamos fazer um exercício diferente. Nós vamos convidar o Espírito Santo para trazer essa cura. E mesmo que você não consiga ver nada, e mesmo que você não consiga escutar nada, a gente faz sempre esse exercício de ouvir a voz de Deus. Você vai, antes de dormir, você pode colocar para Deus aquele sonho e vai falar, Senhor, eu não quero mais reviver essa situação nos meus sonhos. Eu entendo que hoje eu não sou mais o meu passado. Eu entendo que hoje eu tô num outro relacionamento que não tem nada a ver com aquela pessoa que me assombra nos meus sonhos, que revolta nos meus sonhos. E eu quero aqui, junto com você, abrir esse meu canal, esse meu espaço dentro aqui da minha memória, para que o Senhor traga para mim um novo desfecho. Uma nova, eu quero agir e reagir no meu sonho. Eu quero reviver algo que eu sei que vai trazer cura profunda para mim. Então, gente, eu quero falar sobre mim. Eu tive sonhos, vários agora, nos últimos tempos, em que eu fiquei muito impressionada com a minha reação no sonho ser diferente. Teve um sonho em que eu estava numa situação de um relacionamento errado e no sonho eu falava assim, não, você não precisa estar aqui mais, você pode ir embora. E eu tinha uma coragem de mandar uma pessoa embora que eu acreditava que dentro de mim eu não teria coragem de fazer isso. Então, claro que na situação de vida normal isso acontece às vezes muito facilmente, mas às vezes dentro de você isso é difícil. Tomar uma decisão, mandar alguém embora, sabe? Você se comportar
desse jeito, reagir de um jeito que você não esperava, porque lá dentro você, no sonho, às vezes vê que você é uma pessoa meio passiva, uma pessoa que aceita aquilo que você não queria, né? Os abusos, que podem ser até abuso emocional, não precisa ser o abuso propriamente dito, mas você diz não para as pessoas no teu sonho. Eu quero dizer não, eu quero impor limites, eu quero escolher diferente. Então, comigo aconteceu isso, eu experimentei e eu acordei e me senti assim, uau! Eu tô muito feliz de ter feito isso no sonho, Senhor, que eu possa fazer isso na minha vida também, no meu acordada, e que eu possa ter coragem, às vezes, de fechar uma porta, né, que não é uma porta literal, que eu tenha coragem de enfrentar uma situação que às vezes eu preferiria não enfrentar para não ter estresse, da mesma coragem que eu tive no sonho. Então é Deus te preparando para que acordado você possa lidar de uma forma totalmente diferente. Então, assim, esses sonhos, esses pesadelos, eles, quando eles fazem a foto, né, do cérebro humano, eles conseguem perceber ali quais são as áreas onde tiveram, assim, né, essa atividade cerebral mais forte por conta dessa emoção ali, né, dessa ativação, né, emocional que houve ali enquanto estava dormindo. E o que vai acontecer quando você está acordada? É como se o teu cérebro tivesse mais bem treinado para você viver tudo aquilo de novo. Gente, eu não sei se eu tô seguindo uma boa linha de raciocínio, se tá dando para entender, porque é bem profundo, é a gente entender que os nossos sonhos, eles não são apenas para simples organização de memórias, porque os sonhos também são para uma organização daquilo que você viveu durante o dia. Por isso que você vive algo e você sonha às vezes com aquilo que você viu durante o teu dia. É por isso que o meu sonho não é igual ao seu sonho. Mas se você entender que o teu sonho, tá? Os sonhos, não só o sono, mas os sonhos, eles são uma ferramenta que o Senhor criou no nosso cérebro para que nós possamos processar situações e emoções, né? Traumas. Quando eu digo traumas, são as emoções que marcaram negativamente, né? Que fizeram ali o trauma. Normalmente os psicólogos falam, né, que eles causam ali às vezes um bloqueio para a pessoa continuar. Então, essas são as situações marcantes. E eu, além disso, eu quis dizer, por isso que eu coloquei lá no tema da live, que são traumas, são memórias ruins. Então, às vezes, você captou uma imagem quando você era criança, quando você era uma adolescente, alguma coisa capturou a tua visão, entrou pelas tuas janelas da alma, e aquilo ali ficou ali dentro. E você sempre fala, Senhor, apaga aquilo ali. Às vezes, não que ele vai apagar, que você nunca mais vai lembrar, mas aquilo não vai mais causar dor. Tem muito a ver com perdão também, porque o perdão, ele não precisa ser sentido, ele só precisa ser uma autorização que você dá a você mesmo, né? É uma declaração, eu perdoo. E ali também começa a acontecer algo poderoso. Então, tudo isso vai envolver aquele exercício, né, de você pensar antes de você dormir, de você ter ali anotado, de ser aquele realmente teu caderninho de objetivos com Deus. Senhor, eu quero adquirir a cura nesse ponto da minha vida. Aquela pessoa que aparece nos meus sonhos e que me traz um sentimento tão ruim, como eu vou ser livre disso tudo? Que o Senhor use esse meu canal de sonhos para que isso seja resolvido, que eu possa resolver. E caso você não tenha esse sonho resolvido, agora acabei de lembrar, inclusive, de uma amiga que também teve um sonho que era mais ou menos assim, com uma pessoa que aparecia nos sonhos dela, uma pessoa do passado, e que, puxa vida, ela falava, meu Deus, não tem nada a ver mais, por que isso fica voltando? Então não é que a pessoa fica voltando ali como um fantasma, querendo te assustar, né, à noite,
mas sim o sentimento que você tinha diante dessa pessoa, ou o que representava essa pessoa para você. E quando ela começou a entender que aquela pessoa era muito mais a mentira, o engano, e que era esse o sentimento realmente que Deus queria tratar. Você se sentindo traída, ponto, quero te ajudar a resolver isso. Você versus se sentir enganada, o teu arrependimento, a tua culpa. Então é esse o ponto que Deus quer destravar. E Ele permite que a gente possa estar sonhando essas coisas para que você possa avançar. E uma coisa linda que eu vejo assim através dessa cura dos sonhos é que simplesmente as pessoas avançam, elas dão esse passo, e eu converso com muitas pessoas falando, nunca mais sonhei com aquilo. Agora eu tô sonhando outras coisas. E, gente, esse é o meu objetivo maior. Que vocês comecem a sonhar as coisas do alto. Que vocês comecem a sonhar aquilo que Deus está sonhando para tua família. E que você vai sonhar. E teu filho vai sonhar também, e teu marido vai sonhar também. Então vamos sonhar as coisas do reino. Que poderoso você poder ir deitar e saber que o Senhor vai revelar os mistérios e as coisas que Ele tem preparado para nós que somos os filhos de Deus. Um novo nível poderoso de sonhos junto com Deus. Mas, claro, nós também somos o tempo inteiro tratados. Enquanto nós estamos vivos, nós estamos em fase de tratamento, né? E Deus vai tá tratando isso dentro de nós. Muitas mulheres também me falam, Dani, eu comecei a fazer um curso aí que começou a mexer, né, no meu espiritual, eu comecei a fazer libertação, mas comecei a sonhar direto. Isso não é uma coincidência, isso acontece por quê? Porque começa a vir à tona e você começa a entender no nível consciente certas situações. E Deus aproveita esse canal dos sonhos para trazer, né? E às vezes de forma exacerbada, porque os sonhos são, né, como se fosse uma alegoria, às vezes, simbólico, onde tudo é grande, onde tudo é gigante, né? Ao invés de uma situação normal que você faria algo no sonho é gigantesco, né? Existe isso nos sonhos, e eu digo para você, é porque precisa ser grande, é como se Deus usasse a lousa branca ali do teu sonho para desenhar algo para você. E não tem problema nenhum você não entender muitas coisas, porque aquilo que eu te falei é uma linguagem espiritual, é a linguagem do Espírito de Deus com o teu espírito. Nós temos sonhos de alma, nós temos sonhos do corpo, nós temos sonhos de Deus. A maioria dos sonhos que vai reviver essas situações, esses sonhos de alma, eles vão estar realmente sendo uma oportunidade para você tratar com Deus. E eu vou ficar muito feliz se vocês puderem depois, me mandem directs dizendo assim, eu resolvi intencionalmente anotar alguns sonhos que estavam me incomodando, ou pedir para que o Senhor me desse sonhos para que Ele me mostrasse aquilo que estava lá escondidinho dentro de mim, que eu queria ter cura, né? E que eu quero alcançar essa cura, né, através dos sonhos. Então vamos lá, gente, eu falei dessa reelaboração, né, isso é algo científico. Então é isso que eu quero, é isso que a ciência tem falado hoje, muito, por isso que eu vou trazer cada vez mais aqui. Os pesadelos eram vistos como algo muito ruim, né, como um sintoma de estresse pós-traumático, né, mas agora não, ele pode ser uma forma de resolver primeiro coisas que não estão sendo resolvidas num nível consciente. Então, essa reativação de memórias traumáticas através dos sonhos, eles podem ser usados, né? A psicologia fala disso, mas nós sabemos que nós temos o dono, aquele que conhece os nossos pensamentos. Existe uma palavra que o Senhor, Ele conhece ele nos esquadrinha e Ele conhece os nossos pensamentos. Então, aquele que conhece cada pensamento, coisas que nós vimos e que às vezes nós nem temos total noção sobre tão profundo que Ele é capaz de entrar e de trazer essa cura, de ressignificar. Então, eles falam nessa
os cientistas falam que essa terapia de você anotar, de você mesmo fazer um happy ending, um final feliz para essas situações traumáticas que os pesadelos trazem, nós fazemos diferente. Nós fazemos um exercício com o Espírito Santo, que é aquele que está dentro de nós, que nos conhece como ninguém. E é com ele, porque ele vai fazer o que a gente não sabe fazer. Nós temos o sobrenatural e o milagre ao nosso dispor, porque ele é um Deus que quer nos ajudar, né? Por isso que ele falou, eu vou, mas eu deixo o Espírito Santo com vocês e vocês vão ter todas as suas necessidades supridas. Então eu tô falando aqui de necessidades emocionais. Ele que conhece o nosso funcionamento e ele vai entrar ali e trazer uma nova clareza, uma nova compreensão, né? Então vai ser poderoso, gente. Então anotem os pesadelos, anotem essas lembranças que vêm através dos sonhos e que é como se aquilo te bloqueasse para você viver a plenitude daquilo que você está vivendo no teu hoje. A gente fala tanto, gente, eu vejo tanta gente falar por aí de pessoas que são presas ao passado. Pode ser até por um passado bom, a pessoa viveu algo muito bom no passado, aí ela olha o hoje dela e fala, ih, hoje não tá bom, hoje não tô gostando disso, a minha vida não tá legal, e ela não consegue viver a plenitude do hoje, né? E o Espírito Santo, o Senhor, ele quer que a gente viva a plenitude do hoje, ele quer que nós sejamos abertos, né, a crescer junto com ele, a avançar junto com ele. Então, é isso que eu percebo, porque eu vejo muitos sonhos, eu escuto sonhos direto, todos os dias, e eu vejo muitas pessoas amarradas ao passado, simplesmente quando elas contam um sonho, né, são amarradas às vezes a dores de luto, não que você vai esquecer, mas muitas vezes aquilo ali não foi ainda resolvido dentro de você. Então, em nome de Jesus, eu quero orar aqui para que toda pessoa que acessou essa live, primeiro eu quero dizer para você que você já tem uma grande vantagem, que Deus está muito feliz com você. Ai, porque você tá na live da Dani? Não, mas pelo simples interesse seu em saber algo que é profundo e que é tão sobrenatural, que são os sonhos. Então, o teu próprio interesse em estar aqui ouvindo algo que é sobre Deus, que é sobre o reino, né? Os sonhos são sobre o reino. Isso já te faz uma pessoa assim privilegiada, né? Você pode se sentir orgulhoso de você, ao invés de estar se alimentando com outro conteúdo, você está entendendo um pouco sobre você mesmo e sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, quando você começa, isso é automático, quando você começa a ter interesse pelos teus sonhos, significa que você está valorizando os sonhos. E automaticamente você vai começar a lembrar mais dos seus sonhos, você vai começar a ter mais sonhos. E sobre como lembrar dos sonhos, como não lembrar, como fazer exercícios para lembrar dos sonhos, né? Quando a gente fala, às vezes, não lembrar de sonhos ruins. Enfim, toda essa questão de lembrar dos sonhos, a gente vai falar mais em outras lives. Eu não sei quanto tempo que eu tô aqui já, eu tô há quase 1 hora, já tá acabando a live. Eu acho que eu consegui trazer mais ou menos o que eu queria trazer para vocês. Eu tenho aqui mais uma oração aqui para nós, e eu também quero trazer algo que foi muito especial, que eu recebi aqui, que foi através de uma ministração, e eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu gostei muito. Eu vi uma história de uma pessoa que ele contou um testemunho em que ele estava num relacionamento, isso aqui é para fechar nossa live sobre tudo isso que eu falei. Então ele estava num relacionamento com uma pessoa à distância, né? Eles estavam se conhecendo, tal, já estavam planejando casar, já estavam naquele amor, aquela coisa do namoro, e quando é à distância, então fica mais interessante, ainda estavam mais empolgados, né, para se ver. E olha só, e daí eles estavam planejando já como que eles iam casar, só que ele morava num país, e ele, o noivo, morava num país, e a noiva morava em outro país. E a noiva ia vir morar nesse país com o noivo, tá? Que inclusive é aqui no Canadá. Ela ia sair de um país e ia vir morar aqui porque ele já morava aqui, já era cidadão daqui. E quando eles começaram a fazer o processo para que ela viesse, o que a imigração começou a questionar?
eles começaram a questionar, assim, como que era o relacionamento deles, né? Como que, para eles, o que importava? Saber se realmente, né, esse relacionamento era um relacionamento de verdade. E para saber se esse relacionamento era real, eles juntaram fotos de momentos juntos. Ele começou a contar, né, a história de que eles passavam horas no telefone conversando. Então, assim, a questão era provar e mostrar que eles tinham intimidade, que eles tinham um relacionamento, né? Eles iam casar porque eles tinham um relacionamento. Para a imigração que ia estar recebendo ela, entendendo esse casamento deles, esse era o ponto, saber que existia um relacionamento. E o que ele compartilhou através disso? Que na verdade eles pensaram que a qualificação ia ser importante. Então, assim, a qualificação dela, se ela era engenheira, se ela era uma médica, se ela tinha estudado, se ela fez um mestrado, se ela fez muitas línguas, tudo isso não fazia importância para eles. O que importava era o relacionamento. E ele trouxe essa história para ilustrar como somos nós quando nós conhecemos a Jesus. Então, quando a gente vem para Jesus, e para que a gente possa ser aceito como filho dele cada vez mais, porque a gente vem como a gente tá. Mas aquilo que vai contar realmente para que a gente faça parte não é a tua qualificação, mas é o teu relacionamento com Deus. Gente, quando eu escutei essa história e eu entendi essa analogia não é sobre qualificação, mas é sobre relacionamento, eu comecei a entender algo tão profundo. O teu relacionamento com Deus, ele vai falar muito mais. É Ele que vai trazer para você a revelação que você precisa. É Ele que vai trazer o crescimento que você precisa. É Ele que vai trazer a aceitação junto ao Senhor cada vez mais. Então, assim, eu quero incentivar você. O teu relacionamento com Deus, com Jesus, o teu tempo sozinha com Ele, o teu tempo de intimidade. É a tua intimidade. E intimidade você tem quando você passa tempo com Ele. Então, tudo que você fizer para passar tempo com Ele, para buscar dele, para entender dos mistérios dele. Existe uma palavra que eu sempre repito, quase que em todas as lives, que existe uma palavra que fala assim, a glória dos reis é descobrir os mistérios de Deus. E a glória de Deus é revelar os seus mistérios. Então, assim, existe algo muito poderoso de você ficar buscando no Senhor, de você estar ali em relacionamento com Ele e indo atrás desses mistérios. Os sonhos é como se Deus colocasse vários mistérios para você todos os dias, como se dissesse, filho, filha, vamos engajar aqui comigo, vamos descobrir as coisas que só eu sei de você e que eu sei do mundo e eu quero revelar para você. Então, vamos realmente fazer isso, gente. Vamos entrar num nível mais profundo de relacionamento com Deus, de intimidade com Ele. E é isso. Eu quero terminar aqui fazendo uma oração com vocês que estiveram aqui comigo, né? Quem chegou depois, eu convido você a ouvir a live inteira, onde eu falo sobre exemplos de situações que trazem traumas, situações que trazem arrependimento. Não é o arrependimento de pecados que eu tô falando aqui, que também não deixa de ser, mas é o arrependimento que traz culpa, que traz dor, sabe? E o que eu quero, então, finalizar aqui e já vou explicar também mais algumas coisas para você. Então, vamos terminar aqui, eu quero orar e quero dizer aqui para você que tá aqui, que nós queremos consagrar esse canal de sonhos. Nós queremos consagrar o nosso tempo de sono, não só nessa noite, mas a partir dessa noite. E que você vai começar a receber o sobrenatural, que você vai ter os céus dos seus quartos abertos. Você vai ter o céu do seu quarto aberto para a presença de anjos, para a presença do Espírito Santo, para mensagens poderosas no seu coração. E você vai receber cura através do seu sonho e do seu sono enquanto você dorme. Pode ser cura no corpo também, gente.
Então, você que precisa de uma cura do teu corpo, que você receba essa cura no teu corpo enquanto você dorme. A cura dos traumas de infância, as curas daquilo que você viu e que não era para você ver quando você era criança. Aquela imagem que ficou ali na tua memória e que te trouxe talvez uma sensação tão ruim que você precisa ficar livre daquela memória, daquela imagem que te faz tão mal e que até hoje ali te atormenta, te acompanha. Então a cura sobre sentimentos de por que eu fiz aquilo, por que eu deixei fazerem isso comigo, por que eu deixei que uma pessoa me humilhou, por que eu deixei ser abusada, por que eu deixei aquele relacionamento tão doentio, e eu me doei para aquela pessoa, por que eu perdi o meu tempo fazendo isso ou aquilo e hoje aquilo me dói, né? Por que eu revivo aquele lugar que já não é mais o lugar? Talvez isso seja até uma memória de um lugar que você queria estar e por alguma circunstância você não está mais. E Deus quer que você let it go, que você deixe isso passar, que você entregue nas mãos dele, né? Cura sobre sentimento de arrependimento. Eu podia ter feito mais pelaquela pessoa, eu podia ter passado mais tempo com aquela pessoa. Isso também às vezes traz uma sensação e um sentimento ruim. Que mais? O Senhor é aquele que visita a nossa linha do tempo. Foi isso que eu falei ali no comecinho. O Senhor é alfa, ômega, princípio e fim. Então ele é que visita. Então ele vai usar aquilo que trouxe esse trauma, essa lembrança ruim e vai mudar o teu hoje. Então o Senhor muda a nossa história. Quando nós estamos caminhando com Ele, quando nós temos intimidade com Ele, não é sobre a sua qualificação, não é sobre o quanto você sabe da Bíblia, não é que é muito bom, gente, por favor, mas que não é sobre o teu conhecimento intelectual, teológico, mas é sobre a tua intimidade com o Espírito Santo. É sobre o tempo que você tem passado e dedicado em estar com Ele. Estar com Ele pode ser um tempo fechado que você não sabe nem o que orar, mas você coloca um louvor e você passa tempo na presença do Senhor. Então, quando o Senhor faz presença na nossa história, tudo muda, tudo zera, tudo recomeça, tudo pode ser restituído, recompensado e mudado. Então, em nome de Jesus, que você possa saber que realmente isso é real, que você possa saber do Senhor que tudo isso que eu tô falando aqui é sobre a verdade, através do teu sonho com ele vindo ali, te dando essa chancela, te dando essa confirmação, que não é sobre mim, não é aquilo que a Dani acha, mas é aquilo que ele tem para você. E isso é muito bom quando a gente começa a entender que ele é que faz e que ele não precisa de pessoas muitas vezes, ele pode usar pessoas, mas ele não precisa de pessoas para fazer aquilo que ele quer fazer na tua vida. E o que ele faz é poderoso. É muito maior do que qualquer coisa intelectual. Você não precisa ali quebrar a sua cabeça, não, mas eu vou entender isso, eu vou conseguir, eu vou treinar o meu cérebro, eu vou treinar o meu comportamento. Gente, não que isso seja bom, todo esse adquirir de conhecimento, de treinamento, é ótimo, mas nós temos um Deus que nos fez, e Ele, melhor do que ninguém, é aquele que pode ativar tudo isso em nós. Então Deus é aquele que acalma a tempestade, e é aquele que faz essa diferença na cura e no reviver dos nossos sonhos. E é isso, gente, eu quero terminar aqui, né? Já orei aqui, ativando, eu tava orando e falando com vocês, tá? Foi uma oração. Mas eu quero terminar esse tempo gostoso nosso, quero dizer para vocês que um pouco da minha vida, né? Pra quem não sabe, eu tô quase um ano aqui no Canadá. No começo foi muita coisa que aconteceu aqui comigo. Tive muito tempo de caverna, tive muito tempo depressiva mesmo, mal. Mas eu vou dizer pra vocês, gente, assim, não que é tão difícil falar isso, mas o que Deus fez na minha vida nesse tempo
triste que eu passei, nesse tempo difícil que eu passei, eu não consigo entender se eu entenderia e se eu viveria tudo isso em tempos de colheita, em tempos maravilhosos, sabe? É incrível como a gente na dor, a gente cresce na dor. É incrível como às vezes, não que a gente tenha que sofrer para alcançar a presença de Deus, mas nesses momentos intensos, assim, em que você entende que é só Jesus que está ali com você, que você cresce e que você é tratado, assim, diretamente por Ele, né? Ele e você, não tem como você não mudar de nível. E eu quero nessa nova fase do nosso curso, nessa nova minha fase de vida, eu quero trazer bastante conteúdo para vocês. Essa questão aqui dos traumas nos sonhos é algo que não existe no curso, né? Que eu tô trazendo aqui para vocês porque é algo bem novo que Deus trouxe, tá super em alta, tá todo mundo falando sobre isso, e não só por isso, mas eu vivi ultimamente, né, nos meus sonhos, essa questão de Deus tá tratando traumas, e eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que Ele tá fazendo isso com todos nós, né? Isso não foi não foi um privilégio meu, mas foi uma busca minha, né? E a gente que tá, aqui a Jaque falou que tá lá em Portugal, a gente sabe que quando a gente tá fora da nossa zona de conforto, às vezes se sentindo sozinho, a gente olhar para essas estações, né? E na nossa vida de dificuldade e de dor e de sofrimento como uma oportunidade, né? Não que você vai abraçar ali a dor, porque não é o teu lugar, né? Deus não fez você para ficar ali, mas Ele vai aproveitar esse tempo para que você possa ser tratada. Já que quero dizer para você que se você tá sentindo tudo isso que eu senti aqui, né? Eu nem contei toda a minha história do que eu vivi aqui, mas se você sentiu, né, triste, desanimada, deprimida, sozinha, várias coisas assim, confusa sobre o seu futuro, né, sem saber, saiba que Deus está tratando em você num profundo, tão grande, a questão da confiança nele e a questão também do medo. Então, assim, foi o que Deus mais tratou na minha vida, medo e confiança nele. E, gente, não tem como você ser colocado à prova se você realmente confia no Senhor, se você não vê aquela onda sobre você, se você não vê a tempestade, né? Porque em tempos de bonança, nós temos a tendência a achar que tá tudo certo, que às vezes até pelo teu bom desempenho que tá tudo indo bem. Então, já que eu vou estar orando por você e eu posso dizer para você que você também vai um dia dizer para mim, uau, agora veio um tempo de alívio, as coisas mudaram, Deus entrou com favor, algumas coisas melhoraram, talvez nem tudo que você espera, porque nem tudo que a gente espera é na nossa hora, mas eu sinto que eu fui tratada e hoje eu sou outra. Então, aproveitem tudo isso, aproveitem essa experiência. E, gente, vocês vão ser outras mulheres depois que vocês também passarem por essa fase, que vocês superarem essas lembranças e essas memórias. É tão bom quando a gente diz, não, isso aqui eu sei que aconteceu comigo, mas vai servir só para o meu testemunho, não mais para eu acordar com meu coração batendo forte, não mais para aquela sensação de tipo, ai meu Deus do céu, eu passei a noite inteira vivendo aquilo de novo, e aquilo te dá um dia tão triste, difícil, pesado, porque você revive aquilo de novo. Não. Agora você vai passar por tudo isso para que você possa superar e para que isso seja um testemunho. E claro, agora vamos falar aqui. Por que eu falo do curso, gente? Óbvio que eu vou falar do curso. Eu recebo sonhos o tempo inteiro e eu nunca conseguiria interpretar e ajudar vocês com o sonho de vocês se eu simplesmente passasse as minhas impressões pelo direct, dizendo, ó, teu sonho é isso e só. Tem gente que vai numa linha dessa, mas fica tão raso, né, gente? Então, o curso Sonhando com Deus, ele veio como uma forma que Deus me trouxe de compartilhar com você tudo que eu aprendi.
Então, assim, e claro, em doses homeopáticas, você entra lá no curso, ele é online, então você vai vendo ali no teu tempo. Hoje em dia, gente, quem tem tempo de ir num curso presencial e ficar indo lá todos os dias, e o meu curso começou assim lá em Curitiba, mas depois veio pandemia e a coisa degringolou, né? E Deus falou, não, faz online mesmo, eu que tô na direção disso aí, fica tranquila. E ele hoje em dia vai levando esse curso para tantos lugares, né? Então esse é o bom do online. E o bom é que nós temos uma comunidade de sonhos, onde eu deixo as meninas lá interpretarem os sonhos, onde eu quero que vocês interpretem seus próprios sonhos. Então você vai começar a ter mais independência, né? Hoje em dia, gente, fala-se muito sobre dependência espiritual dentro das igrejas. São pessoas que pegam ali um pastor de estimação, um líder de estimação, e ao invés de você buscar direto com Deus, que tá ali, ó, prontinho para falar para você, te responder tudo, a pessoa sempre tem que ficar passando por esse canal terceirizado, e você não precisa. Claro que um líder, um pastor, ele é mais ainda importante do que isso, ele é mais do que isso, mas essa dependência que nós acabamos gerando em algumas pessoas, ela não, sabe, não é necessária. Então, que bom que nós podemos aprender, né? E que a gente pode caminhar com nossos próprios pés. E você, quando você tem um sonho e você já sabe mais ou menos qual que é o caminho para você chegar no principal dele e em oração com Deus, porque a interpretação de sonhos com Deus, ela te conecta com o Espírito Santo. Esse é o legal de você aprender isso no curso. Você não ter dependência de uma pessoa, mas do Espírito Santo. Isso é a cereja do bolo. Então, gente, a ideia, só você, amiga. Obrigada. Mas assim, se vocês quiserem, até me perdi aqui, ó. Quem quiser fazer o curso está com as inscrições abertas. Lá no perfil Sonhando com Deus, você vai abrir um link que tá ali, o Linktree, que tem ali os dois cursos, inclusive, porque tem um básico e um avançado. O básico não é nada básico, mas ele já vai fazer assim, ó, pum, abrir o teu entendimento sobre sonhos. E o mais legal, gente, não é só sobre sonhos. Você vai ver que vai te abrir um entendimento sobre discernimento espiritual. Então é muito legal e você pode fazer isso enquanto você estuda teus outros cursos, né? O curso de mães, o curso de línguas, o curso de Bíblia. Então, assim, é algo que você pode fazer e caminhar junto, assim, né? Ele vai agregar aquilo que você já está aprendendo com Deus, que é maravilhoso, e eu já te dei os parabéns por estar aqui aprendendo de Deus, que é muito bom. E eu dou aquelas, né, inclusive no avançado eu dou uma pincelada sobre essa questão, né, do espírito, do psicológico, da neurociência, que, gente, cada vez mais a neurociência tá caindo ali, ó, nas verdades do alto, nas verdades que já estão na palavra, e eu acho isso maravilhoso. A Jame, que tá aqui, olha, ela foi uma das minhas primeiras alunas do presencial, e, ai meu Deus, foi a primeira vez que eu trouxe, né, o conteúdo, e o conteúdo era tão simplesinho, né, mas já foi muito gostoso, porque a gente pôde interpretar o sonho do outro, foi muito legal. Obrigada por estar aqui, Jame. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Como eu disse para você, eu vou começar a trazer mais conteúdo, vai começar uma nova fase do curso Sonhando com Deus, onde a gente vai começar a entrar, em nome de Jesus, em algo muito mais profundo, que o Senhor começou a também, eu vou começar a compartilhar com vocês, reacts de tudo que está se falando sobre sonho por aí, porque é incrível, gente, tudo que eu ouço é podcast, é entrevista, são reportagens, sempre tem alguém que fala, então, aí eu tive um sonho e Deus mostrou isso, mostrou aquilo, e eu sempre ali pensando, olha o que a pessoa entendeu, né? Muito interessante. E eu quero trazer isso para vocês nessa nova fase, né? Os reacts sobre sonhos e tudo aquilo que Deus também está fazendo na minha vida, quero compartilhar com vocês, né? Hoje falei um pouco aí dessa fase difícil, de tristeza, de depressão, mas que bom saber que Ele nunca nos abandona, que Ele sempre vai nos trazer um escape
um alívio, um descanso, como diz a Ludmilla. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe vocês. Aguardo vocês no curso Sonhando com Deus. Tenham uma semana abençoada e que vocês possam provar da cura através dos sonhos, em nome de Jesus. Beijo! Não saí.